Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 2.125 do livro de Estática. Tá? Esse exercício ele é uma continuação do exercício 2.108 que a gente já resolveu. Tá? No exercício 2.108 pede para calcular a tração T agindo no ponto B. No 2.25 pede para calcular o momento de T com relação ao ponto O. Tá? Então eu repeti aqui a nossa solução para o exercício 208, peço que vocês voltem lá, certo? E revejam essa solução e a gente já começa com a forma vetorial da tração T. Tá? Então o que a gente precisa agora é calcular o momento dessa força com relação ao ponto O, que a gente sabe que é dada por R vetor T. Onde esse R aqui, gente, é um vetor que localiza o ponto de aplicação da força com relação ao centro de momentos. Tá? Então, eu posso considerar qualquer ponto ao longo da linha BC, aliás, ao longo dessa linha de aplicação aqui, no qual o segmento BC está incluído, né? Então, eu posso considerar qualquer ponto ao longo dessa linha como sendo o ponto de aplicação da força T, porque eu posso deslizar essa força em qualquer lugar. Então, pode ser o ponto B? Pode. Pode ser o ponto C? Pode também. Qual ponto que eu vou escolher para colocar aqui na minha expressão? Eu vou escolher aquele ponto em que o vetor R seja o mais simples possível, tá? Então, se eu escolher o vetor B aqui, o ponto B aqui, perdão, então o vetor ROB, ele vai ter três componentes, uma componente I, uma J e uma K. Então, quando eu for fazer o produto vetorial aqui, eu vou fazer o produto vetorial de um vetor com três componentes por um vetor que tem três componentes. Eu tenho que fazer mais, né, mais produtos vetoriais. Já se eu considerar o ponto C, quer dizer, se eu deslizar a força T, colocá-la aplicada aqui no ponto C e considerar o vetor ROC, tá, como vetor aqui do produto vetorial, eu vou ter uma conta mais simples, porque o vetor ROC só tem duas componentes, tá? A componente X do vetor ROC é zero, tá? Então, por isso é que eu escolho o vetor ROC, que está aqui, certo? A sua forma vetorial vai ser 0,7 na direção J mais 1,2 na direção K, tá? E faço esse produto vetorial. Veja, produto vetorial de um vetor com duas componentes por um vetor com três componentes. E aí eu me lembro que J vetor I é igual a menos K, aí tem um sinal de menos aqui que cancela o outro menos, J vetor J é zero, J vetor K é igual a I. Aí eu vejo K vetor I é igual a J, K vetor J é igual a menos I e K vetor K é igual a zero. Tá? Então eu faço aqui o produto vetorial e obtenho esse vetor momento da força T em torno do ponto O, tá? Em newtons vezes metro. Essa é a solução do exercício 2.25, tá? Vamos analisar aqui, porque a gente vê que essa rotação aqui, ou pelo menos essa tendência de rotação, ela é complexa, tá? Ela tem, ó, ela tem uma rotação em torno do eixo X, uma rotação em torno do eixo Y e uma rotação em torno do eixo Z, tá? Então, a tendência de rotação que essa força T vai causar com relação ao ponto O é uma combinação dessas três rotações, tá? Então, vamos olhar de uma por uma. A rotação em torno do eixo X é dada por essa quantidade aqui, mx, igual a menos 364. Está aqui, ó, o mx, está aqui o my e está aqui o mz. O sinal de menos aqui significa o quê? Significa que essa rotação ela é no sentido horário com relação ao eixo X, tá? Então, eu estou vendo aqui, ó, esse vetorzinho, essa setinha aqui, formando uma rotação, né, no sentido horário, tá? O negativo aqui significa que esse 720 newtons vezes metro é uma rotação no sentido horário em torno do eixo Y. E esses 420 positivo, 420 newtons vezes metro, gerando uma rotação anti-horária em torno do eixo Z, tá? Então, uma combinação dessas três rotações é a rotação do ponto B em torno do ponto O, tá certo? E a gente pode conferir se esses sinais estão corretos, tá?
os módulos dos momentos é mais difícil de conferir, mas os sinais dá para a gente ver. Então, se você pensar, essa força T sendo aplicada em B, ela vai tender a puxar o ponto B e puxar aqui o cotovelo, tá? Puxar o cotovelo e fazer ele girar, ó, no sentido de fato, no sentido horário com relação a X, tá? Dá para a gente ver isso só pela figura. Com relação a Y, a mesma coisa. Quando você aplicar, você vai tender a girar o cotovelo todinho em torno do eixo Y no sentido horário, tá? E a mesma coisa aqui, se a gente tende a girar em torno do eixo Z no sentido anti-horário, tá certo? Então, pela figura dá para a gente conferir que esses sinais estão corretos. Claro que, como o cotovelo está preso em O, não vai haver a rotação, existe só uma tendência de rotação, tá bom? Então é isso, até a próxima.